A história está repleta de cientistas que conduziram seus estudos a outro patamar. Não de reconhecimento diante de seus pares, méritos científicos ou avanços da humanidade, mas rumo ao sinistro campo da estranheza. Suas invenções estão envoltas por uma aura de bizarrice que nos causa confusão, surpresa e até repulsa. Tais indivíduos mergulharam de cabeça em uma zona obscura, num grande desconhecido, e tentando explicar detalhes do universo em que vivemos. Hoje, vocês irão conhecer o macabro método de petrificação instantânea de cadáveres humanos. Mas antes de prosseguir, eu queria pedir para que vocês deixem seu like e não se esqueça de compartilhar. E se caso forem novos por aqui, clique no botão inscreva-se e ative as notificações, pois fazendo isso, vocês vão estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos começar. No século XVIII, viveu um desses cientistas, lembrado em alguns poucos meios acadêmicos, conhecido como um aventureiro e naturalista que empreendeu jornadas ao Egito em busca de uma maneira de sobressair em seu campo de estudo. E qual era esse campo de estudo? A nobre arte da petrificação instantânea de cadáveres humanos. Naquela época, o naturalista, cartógrafo e anatomista italiano Girolamo Segato era um tipo de explorador no estilo Indiana Jones. Nascido em uma família rica em Vendana, no norte da Itália, em 1792. Segato se dedicou a estudar ciências, incluindo botânica, química, anatomia e mineralogia, campos em que ele se sobressaiu. Em 1818, ele se envolveu em uma série de expedições no norte da África como cartógrafo. Nessas incursões, ele se apaixonou pelo Egito, tornando-se um arqueólogo especializado na civilização nilótica. O processo de mumificação e preparação dos mortos era o seu principal interesse. Segato participou de várias exumações de múmias, extraídas de tumbas seladas há milênios, e realizou nelas autópsias para saber como haviam sido preparadas e qual era o segredo de sua espetacular conservação. Ele fez uma série de descobertas importantes sobre o processo e as técnicas, tornando-se, por algum tempo, um dos maiores especialistas no assunto. Quando ele retornou à Itália em 1823, ele carregou consigo uma série de artefatos e uma mórbida coleção de múmias e cadáveres, especialmente acondicionados em caixotes que ele pretendia usar em seu laboratório. O cientista esperava descobrir os detalhes a respeito da mumificação e tensionava retomar-se a esse costume em pleno século XIX. E é aqui que tem início a trajetória de Girolamo Segato, como algo que poderia ser chamado de cientista louco. Ele desenvolveu um método para petrificar cadáveres, usando para isso ciência, mas também recorrendo à magia antiga, técnicas bizarras, misticismo e sabe-se lá o que mais. Após se estabelecer em Florença, Segato começou a trabalhar em seus inovadores métodos de conservação dos mortos, buscando preservá-los por mais tempo. Havia diferentes métodos a serem estudados, tais como substituir os fluidos corporais por substâncias químicas, secar os cadáveres em estufas até obter uma mumificação artificial, e por fim, o processo que mais atraiu a atenção de Segato, um misterioso método
através do qual a carne dos mortos era transformada em pedra. O processo era bastante bizarro. O método envolvia a introdução de uma mistura de substâncias e minerais na pele macia, através de injeções. Com efeito, isso preservava a cor, forma, textura e até mesmo a estrutura celular do material original. O resultado final era algo similar a uma estátua, um corpo petrificado como um fóssil paralisado pela eternidade. Segato havia desenvolvido uma forma de alcançar um resultado que a natureza demorava eras para atingir. O processo havia acelerado de forma rápida, virtualmente podendo ser realizado da noite para o dia. Era algo totalmente novo, jamais testado em corpos inteiros. Ainda que já tivesse sido usado em órgãos, partes do corpo como cabeças e mãos, e até mesmo animais, ninguém, no entanto, havia aperfeiçoado a petrificação daquela maneira, refinando o processo a um estado que lembrava a vida. Para proteger sua descoberta, Segato manteve todos os seus registros e documentos em segredo. As pessoas ficavam impressionadas, tanto cientista quanto espectadores. Eles suspiravam diante dos resultados. Um químico daquele período foi chamado para estudar os resultados em 1855, e ele escreveu as seguintes palavras: "O Hospital Santa Maria Nuova, em Florença, mais parece um museu de arte do que um centro médico. O professor Segato descobriu um processo para petrificar seres humanos, permitindo a eles manter sua coloração e formato, ao mesmo tempo que se tornam resistentes como pedra. Eu me refiro a uma petrificação completa de cada parte do corpo, algo destinado a durar tanto quanto o próprio mundo. O laboratório mantém 2 grandes mesas. Numa delas estão as peças já finalizadas e polidas. Elas são virtualmente estátuas criadas a partir de carne e ossos petrificados. Elas são polidas e preparadas, ficando como estátuas talhadas no mármore. Na outra mesa repousam aquelas que ainda estão incompletas, formadas por porções de cadáveres humanos, ossos, cabeças, membros, órgãos, músculos expostos, além da deterioração e ao processo de corrosão ao que todos estamos sujeitos. Qualquer visitante, exceto os médicos acostumados com tal cenário, ficariam espantados. O laboratório oferece visões apavorantes do que é um corpo humano aberto, exposto, dissecado e reduzido em partes. O ambiente lembra a uma aula de anatomia. O professor mantém ali perto também restos de animais de todos os tipos. Eles são usados para testes das substâncias empregadas. Muitos deles apresentam uma consistência rochosa, e nada é capaz de resistir ao toque petrificante. Segato costumava expor os seus resultados a platéias de médicos, investigadores e curiosos que vinham de todos os cantos para ver a sua petrificação. A maioria deles se perguntava como tal milagre era possível. Todos sabiam que era o uso de fórmulas e substâncias que permitiam o processo, mas ninguém sabia exatamente como era criada a tal fórmula. Na época, houve repetidas tentativas de invasão no laboratório de Segato, com o objetivo de roubar sua fórmula e segredos, mas nenhuma delas foi bem sucedida. O cientista, por sua vez, mantinha tudo em segredo. Ele havia queimado a fórmula e não compartilhou seu segredo com ninguém. Mesmo seus assistentes de confiança desconheciam como era produzida a substância miraculosa. Além de conviver com parte de cadáveres humanos e animais, Segato parecia um sujeito no mínimo excêntrico nas questões de vida e morte. Sua bela mansão em Florença era decorada com uma mobília de gosto duvidoso, produzida com partes de cadáveres que sobrava de seu laboratório de anatomia. Haviam mesas com ossos decorativos, armários com costelas servindo de cabides, guardas de cama com crânios humanos e de lobos, uma campainha com a cabeça de um leão e outros detalhes absurdamente macabros.
a grande mesa de estudos de Segato era o que chamava mais atenção, pois muitos se referiam a ela como uma espécie de altar decorada com uma base de crânios humanos, dentro dos quais continham velas. Segato parecia perfeitamente à vontade com as suas macabras peças mobiliárias. De fato, ele defendia que no futuro as pessoas aproveitariam os ossos, a pele e mesmo os cabelos e músculos dos mortos como matéria-prima para os mais variados usos. Ele dizia que uma das melhores cordas de violino poderia ser obtida com tendões e que ossos eram mais duráveis que madeira. Ele também havia confeccionado cortinas e toalhas de mesa com pele humana derivadamente costurada e pintada. Ele chegou a contemplar a ideia de construir uma casa feita do piso ao teto de ossos e cadáveres humanos petrificados. Projeto que chegou a enviar ao prefeito de Florença, mas que foi negado. Uma de suas criações mais formidáveis foi uma escrivania oferecida como presente ao Duque de Toscana. O tampo inteiro da mesa foi criado com um mosaico de ossos humanos, colados cuidadosamente e polidos. As pernas eram reforçadas com aço, mas foram decoradas com partes humanas petrificadas com a aparência de mármore. Nada menos que 100 cadáveres foram utilizados como matéria-prima para a criação da mesa redonda, que media quase 3 metros de diâmetro e contava com um pedestal adornado com intestinos, corações e pulmões petrificados. Tudo era artisticamente arranjado para o melhor efeito estético. Os corpos foram obtidos em hospitais e passaram pelo processo de impregnação mineral que lhes concedia a aparência de pedra. Não se sabe qual foi a reação do Duque diante do presente, mas sabe-se que a mesa foi doada pouco tempo depois para o Museu da Universidade de Medicina de Florença, onde permanece até os dias de hoje. Durante o seu auge, Segato, que era conhecido como o Petrificador, tornou-se muito conhecido na Itália e em parte da Europa por suas estranhas criações. Ele sempre negou todos os pedidos para divulgar suas descobertas e conhecimento, fornecendo meras amostras de suas obras, como peixes petrificados e gotas de sangue igualmente com aspecto de vidro, que ele doou certa vez. Foi em parte dessa áurea contínua de sigilo que iniciou os rumores de que Segato não estava usando técnicas do mundo natural, mas sim magia negra que ele aprendeu durante as suas viagens exóticas e distantes. Alguns iam além. Diziam que Segato usava essa mesma magia para petrificar pessoas vivas e fazer delas estátuas para sua satisfação. Isso acontecia, em parte, porque o cientista possuía um jardim repleto de estátuas. Na verdade, cadáveres petrificados, mantidos em uma determinada forma que sugeriam estar dançando alegremente. Um boato surgido naquele período dava conta de que durante uma festa, um casal esbarrou numa das estátuas do jardim, e esta quebrou ao meio, revelando um interior de ossos e carne que evidenciava sua origem biológica. Os convidados horrorizados se retiraram da propriedade. Havia, no entanto, teorias ainda mais bizarras. Uma das mais curiosas afirma que o cientista havia recorrido à mitologia grega para criar a sua técnica. Alguns diziam que ele havia encontrado em uma ruína na Grécia o local secreto onde a cabeça da mítica Medusa havia sido sepultada. Segundo a lenda, o olhar da Medusa era tão aterrorizante que poderia transformar homens em pedra. Alguns suponham que ele teria usado o sangue do monstro para criar sua fórmula petrificadora. Outros afirmam que a cabeça da Medusa ainda retinha um tenebroso poder mágico de transformar aqueles que contemplavam seus olhos em pedra. Todos esses boatos levaram a igreja a se opor aos experimentos do Dr. Segato, que chegou a ser processado e condenado por realizar rituais de magia egípcia. Muitos cientistas rivais diziam que a melhor maneira dele se inocentar de qualquer acusação seria revelar o teor sigiloso de seu trabalho. Segato ficou tão furioso que afirmou categoricamente que levaria o segredo da petrificação para o túmulo. Na verdade, ele planejava ser petrificado, mas para isso acontecer,
ele precisaria compartilhar com alguém como era o método de petrificação que ele usava. Ele chegou a escolher um assistente de confiança para executar a petrificação de seu corpo, mas acabou morrendo antes disso. Ao invés de ser preservado pela eternidade como desejava, seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Croce, em Florença, e em sua lápide foi escrito a seguinte frase: "Aqui jaz Girolamo Segato, que estaria intacto, petrificado, se o segredo de sua morte não tivesse morrido com ele." Na lápide há inclusive uma imagem dele, com serpentes brotando de sua cabeça, como a mítica Medusa. Nos tempos modernos, várias peças de Segato ainda estão em exibição em museus e instituições em toda parte da Itália, incluindo os museus cívicos de Belluno, o Palácio Real de Carseta, o Museu de Departamento de Anatomia da Universidade de Florença e o Museu Histoire de la Médecine, em Paris. Muitos pesquisadores fizeram tentativas de reproduzir o método de petrificar os restos humanos, mas mesmo com as mais avançadas análises de espectrometria de massa, radiografia, tomografia computadorizada, reconstrução 3D e endoscopia virtual, ninguém foi capaz de descobrir exatamente como ele fazia aquilo. Cientistas consideram que ele recorreu a um misto de substâncias químicas e exposição a condições específicas. Contudo, ninguém sabe ao certo. E provavelmente nunca saberemos, já que ele fez como prometido. Levou para o túmulo o seu segredo. Quem sabe se ele realmente recorreu a reconhecimento antigo, magia ou simplesmente engenhosidade. O caso de Girolamo Segato e suas estranhas criações petrificadas permanece uma excentricidade e um mistério histórico incompreensível.